Aleluias. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4. Glória a Deus. Deus seja louvado pelos testemunhos, pelos louvores. Aleluias. É um grande desafio para mim pregar na sexta e pregar no domingo. Minha vida é um pouco corrida, né, irmãos? E eu gosto de me preparar bastante quando eu ministro a palavra, então acaba sendo bem corrido, mas Deus nos ajudou e aqui nós estamos. Amém? É um texto longo, não vou ler, nós vamos lendo, vamos fazendo a leitura enquanto nós vamos expondo o texto, para nós ganharmos tempo. Amém, irmãos? Eu gostaria só que você curvasse sua cabeça agora, em nome de Jesus. Deus, aqui está a Tua palavra, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco. Deus, eu me coloco nas Tuas mãos agora, Pai, como um canal, Pai. Que o Senhor venha tocar ao nosso coração e venha falar conosco. Pai, que o nosso coração nessa noite esteja fértil. Ó Deus, que o nosso coração nessa noite esteja sensível para ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém, irmãos? Eu vou começar com uma pergunta. Aleluia, o sermão dessa noite. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos: que tipo de terra é o seu coração? Ou que tipo de solo é o seu coração? Como está hoje diante de Deus? Amados, é uma alegria estarmos reunidos aqui nessa noite e podemos compartilhar a palavra de Deus e poder ouvir a voz de Deus aqui neste lugar. Eu quero começar esse sermão fazendo uma outra pergunta simples. Quem aqui já plantou alguma coisa? Pode ser um pezinho de tomate, um grãozinho de feijão, um grão de girassol, uma plantinha no vaso, né? Ou tem pessoas que viveram muito tempo trabalhando na roça, plantando, né? Ali debaixo de sol, com a enxada. Todos nós sabemos que existe um mistério muito bonito na plantação, né? O agricultor, ele pega aquela pequena semente, ele joga ali na terra, e depois de um tempo, ela vira uma árvore cheia de frutos, e aquela árvore, ela vai dar sombras também. Mas nós sabemos de uma verdade, irmãos: a semente, ela não faz milagre sozinha, não é assim? Se a terra não ajudar. Se você pegar a melhor semente de milho do mundo e for lá e falar assim: eu vou plantar essa semente, dizem que ela é a melhor semente do mundo. Você vai lá, compra a semente e você chega ali no asfalto e joga ela, esperando que ela vai brotar. O que vai acontecer? Ela vai brotar, sim ou não? De jeito nenhum. O que vai acontecer? O carro vai passar por cima dela, o sol vai queimar e a semente morre. Se você jogar a semente em uma calçada, como essa aqui, a nossa calçada aqui, uma calçada de concreto, ela vai brotar? Não. O que vai acontecer? Os passarinhos, eles vão chegar, os pombos vão chegar, vão pegar a semente e comerem, né? Então, irmãos, o segredo da colheita não está somente na semente. O segredo da colheita, principalmente,
está no lugar aonde ela vai ser plantada, aonde ela vai cair. E hoje nós vamos falar sobre uma das histórias mais famosas que Jesus contou sobre esse assunto. E para a gente entender o impacto dessa história, dessa parábola, nós vamos fazer uma viagem ao tempo, vamos voltar lá há mais de 2000 anos atrás, e tentar enxergar o que estava acontecendo naquele dia na vida de Jesus. Jesus estava pregando, a Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, que ele estava pregando na região da Galileia, e as coisas estavam ficando difíceis para Jesus. Ele era muito amado já pelo povo, mas por outro lado, ele estava sendo cada vez mais odiado pelos religiosos, pelos doutores da lei, pelos fariseus. Os líderes religiosos eram homens orgulhosos, pessoas que se achavam acima dos outros, inteligentes, importantes. E esses líderes tentavam fechar as portas das sinagogas daquele tempo para Jesus pregar. Eles estavam com tanta inveja dos milagres e do amor que Jesus demonstrava pelo povo, que começaram a planejar formas de prender Jesus, de encerrar imediatamente o ministério de Jesus. Mas Jesus não desiste de pregar. Se as portas do templo se fecharem, ele foi para onde o povo estava, o povo simples estava. Jesus foi para a beira da praia, no mar da Galileia. E o texto vai dizer que ele mostrou que onde estiver um coração com fome dele, aonde estiver um povo com coração com sede de Deus, ele ali está. E eu tenho certeza que aqui tem um povo com fome e com sede da palavra de Deus. Ele está aqui em nosso meio, ele está falando conosco nessa noite. E se tem um povo com coração aberto, irá receber a poderosa palavra de Deus aqui neste lugar. Aleluias. Naquela tarde, talvez o sol estava brilhando, o barulho das ondas, o vento batendo no rosto, a multidão, a Bíblia diz que seguia Jesus, era uma multidão imensa, era tanta gente espremendo Jesus, eu acho que Jesus não conseguia nem respirar direito ali na areia. Imagina a muvuca de gente assim, espremendo Jesus ali na areia. Talvez estava um calor, povo suado. E Jesus talvez pense, desse jeito não vou conseguir nem falar. Aí a Bíblia diz que Jesus se viu obrigado, quando ele enxerga um barquinho que estava parado à margem do mar, ele entrou dentro do barco e ele falou assim, vamos afastar um pouquinho esse barco da areia, da margem do rio aqui, do mar. E ele subiu, afastaram o barquinho, e aquele barco virou o púlpito de Jesus. E ali aquela multidão na areia virou a igreja. E quem estava ali na praia para ouvir Jesus? Não eram os ricos, não eram os reis, não eram os cientistas, não eram os intelectuais, os grandes intelectuais. Quem estava ali naquele dia era o povo simples, eram os pescadores, eram as mães que foram ali com seus filhos de colo, eram os agricultores, era o povo sofrido, os doentes, pessoas humildes. Pessoas exatamente como eu e você. E para falar com esse povo, irmão, Jesus usava palavras simples. Usava palavras descomplicadas. Não precisava usar teologias difíceis. Jesus usava a simplicidade, ele contava histórias. Jesus talvez, naquela ocasião, olhou para um lado da praia, lá nas colinas da Galileia, e talvez ele viu um agricultor caminhando,
e jogando uma semente. Hoje é tudo com máquina, né? Naquele tempo o serviço era muito braçal. Então Jesus, ele olha aquele acontecimento e ele começa a basear a sua pregação, a sua parábola, naquele tal agricultor. Jesus ensinava por parábolas, e parábolas, irmãos, é uma história simples da terra, e Jesus fala aqui, nós vamos ler, que apesar de ser uma história simples, ela esconde um segredo do céu. Toda parábola de Jesus tem um segredo celestial. Por mais simples que ela seja, existe nela um segredo celestial. Aleluias. E para quem tem o coração humilde e quer de verdade aprender, a parábola é como, pense numa casa com a luz toda apagada. A parábola é como uma janela que abre aquela casa e entra uma luz. Mas para quem é orgulhoso, a história, muitas vezes parece uma história boba, né? E a janela continua fechada. E é assim que acontecia quando tinha um doutor da lei durante as exposições das parábolas de Jesus. Aquele homem estava ali no meio da multidão, com o coração fechado, uma escuridão por dentro. Jesus contava a parábola e ele continuava com seu coração endurecido. Mas aqueles que abrem o coração para ouvir a palavra do Senhor, abre-se uma janela e a luz entra. Aleluias. Eu tenho certeza que aqui entre nós não tem nenhum doutor da lei, porque aqui tem um povo que está com seu coração aberto para receber a semente que está sendo lançada aqui nessa noite. Jesus quer abrir a janela da nossa alma e botar luz através da sua palavra nessa noite. Quem está apto a receber nessa noite, diga amém. Amém. Diga, Senhor, fala comigo. Verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu ensinamento. Aqui o texto confirma o que acabamos de falar na introdução. Jesus usa o barco como púlpito e a praia como a igreja. Então ele começa a ensinar muitas coisas através das histórias cotidianas. Jesus via um acontecimento e ele já fazia o esboço na mente e pregava uma palavra. Quem dera ser assim, né? Glória a Deus. O verso 3, a gente vai dando uma passada rápida no texto, e a partir do 10 a gente vai fazer mais aplicações. Verso 3, essa versão mesmo. Ouvi, eis que saiu o semeador a... Glória a Deus. Então Jesus, ele começa com um grito de atenção, né? Escutem, ouvem, prestem atenção, porque o que eu vou falar vai trazer luz. E a história começa com um homem simples saindo para trabalhar na roça. Amém? O verso 4, ele diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Esse é o primeiro solo dessa história. Os caminhos, naquela época, os caminhos, né, e as pequenas estradas, elas passavam por dentro das plantações, né?
E de tanto as pessoas passarem, os animais passarem, andarem ali por cima, né? A terra ela vai ficando dura, como um piso mesmo de cimento, né? De tanto as pessoas passar, se você for no meio do mato, você vai ver caminhos, aonde passam a concentração de pessoas, aquele caminho é mais duro. Não é assim, irmãos? Às vezes você vai para um lado, onde as pessoas não passam, a terra é mais fofa. Estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, de tanto as pessoas e os animais passarem andando por ali, a terra ficava dura, né? A semente caía ali e não conseguia penetrar na terra. Então, ela ficava exposta por cima do chão. E o que acontecia? Os passarinhos vinham e comiam rapidamente a semente. Aí ele continua no verso 5. Outra caiu em solo o quê? Aí está diferente. Em solos rochosos, onde a terra era pouca, e ali nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, então essa que caiu no solo rochoso, né, onde a terra, onde tinha centímetros de terra, visto que não era o quê? Profunda. Certo? Aí ele diz no verso 6, saindo, porém, o sol, o que aconteceu? Queimou. E por que queimou? Porque não tinha. E o que aconteceu? Secou-se. Então, irmãos, o segundo solo é o solo rochoso. Naquela região, debaixo da terra, existia placas de terras calcárias, né? E a semente caía em um lugar onde a terra por cima era bem fininha, uma camada de poucos centímetros, como eu disse, né? Como a pedra por baixo esquentava demais, o calor era muito grande durante o dia, então a pedra ela esquentava muito, então a semente ela brotava rapidamente, né? Mas quando dava meio-dia, aquele sol forte, a semente murchava e morria. Alguém sabe por quê? Porque quando a raiz, né, a terra era fininha. Então pensa, a raiz, ela tentava chegar no lençol freático, o que acontecia? A rocha não deixava. Então ela batia ali e parava, ela não conseguia se abastecer de água, então vinha um sol, o que acontecia? Queimava ela, murchava, né? Aí ele fala no verso 7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu o quê? Fruto. Então, o terceiro solo que Jesus está falando é a terra com espinhos, certo? O terreno parecia por cima, quem passava parecia um terreno limpo, né? Mas as raízes dos espinhos, das ervas daninhas, elas continuavam escondidas embaixo do chão. Quem passava não via. A semente, ela brotava e começava a crescer. Mas o que acontecia? Que Jesus diz, os espinhos cresciam junto. E a gente sabe que, se você vai plantar algo, vai plantar uma flor, quando a gente plantou o jardim aí, por mais que nós colocamos ali, colocamos as pedras, colocamos aquele velcro, não dá conta de tanta erva daninha. Elas crescem da noite para o dia, assim, né? Então, irmãos, por mais que a semente começava a crescer, mas os espinhos e essas ervas daninhas, elas cresciam com mais velocidade do que a semente. Elas abafavam aquela semente, ou aquele trigo, ou aquela espiga. Então a água que aquela semente iria pegar, o espinho, as ervas daninhas, roubava a água, né, e os nutrientes da terra. E como ela crescia rápido,
roubava também o sol, a luz do dia. A semente ela crescia sufocada, enquanto as ervas daninhas, os espinhos cresciam sobre ela, para cima e para baixo. Estão entendendo? Diga amém. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que a planta até sobrevivia, mas ficava toda esmagada, sufocada, e no final morria sem dar uma espiga. Esse é o terceiro solo. Vamos, verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Produziu 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos, glória a Deus. Só o Nilton está falando. Quem tem ouvidos, glória a Deus. Tenho antes do ouço ali. Quem tem ouvidos? Agora sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, por fim, irmãos, o quarto solo, a boa terra. A semente caiu em uma terra fofa, arada, limpa e uma terra profunda. Aleluias. Ali ela cresceu saudável e produziu muitos frutos, produziu espigas. Uns grãos renderam 30 mais, outros 60 e outros 100 mais. E Jesus termina dizendo de novo: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, escute. E agora, rapidamente, não vai dar nem tempo para falar nem a metade que eu queria, mas vamos tentar rapidinho aqui, que agora nós vamos entrar no propósito da parábola. Nós demos só uma pincelada, né? Agora o propósito da parábola de Jesus, começa no verso 10. Acompanha aí, irmãos. Vamos ler, os irmãos prestar mais atenção. Vamos lá, todos juntos? Levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-lo, como tinha costume. Do 10 ao 12, pode ir. Pera. Não. Do verso 10, 11 e 12. E ele disse: a vós vos dará saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão por fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e nos sejam perdoados os pecados. Glória a Deus, né? Então aqui fala o que nós acabamos de falar na introdução, né? A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Meus irmãos, preste bastante atenção no que acontece aqui. O culto na praia tinha terminado, certo? Amém? Então o culto terminou. Verso 10 fala que o culto terminou. Quando Jesus ficou o quê? Só. Certo? Então se Jesus está só, a multidão foi embora. Ficou só os discípulos e um gato pingado ali que não quis ir embora. Mas a maioria foi-se embora. Certo? Então é nesse momento, quando a poeira baixou, né? Porque eu imagino que naquele tempo, sem um microfone, se eu começar aqui a falar assim, lá no fundo vai ficar com dificuldade, Então imagina uma numerosa multidão, não é assim? Então, como é que eles conseguiam ouvir o pregador falar a palavra, né? Tinha que ter um silêncio absoluto, não é assim, irmãos? Então, quando a poeira baixou, né, Jesus fica sós no barco,
com os 12 e mais algumas pessoas, eles decidem que agora era a hora das perguntas, né? Então eles fazem uma pergunta para Jesus: Jesus, por que o Senhor fala por meio de parábolas? Por que o Senhor não fala de forma assim, mais clara, para todo mundo entender de uma vez só? Aí Jesus olha para eles e diz, em outras palavras, né? Para vocês que deixaram tudo para me seguir, o segredo do reino é revelado, não é encoberto. Os mistérios são revelados para vós. Mas para os de fora, tudo parece um mistério trancado. Os doutores da lei, né? Muitas vezes um pastor simples, né, como eu, está pregando, aí vem um professor de teologia, vem um doutor da lei de não sei quantos lá. Às vezes ele vai sentar aqui, ou às vezes um itinerante, né? Convida um itinerante famoso para sentar e ouvir. É um pouco difícil ele ouvir, né? Ele está acostumado a falar. Não é assim, meus irmãos? Logicamente não são todos, alguns só, né? Então, irmãos, esses chegavam, né, esses doutores da lei, a mensagem estava sendo exposta e o coração deles estavam trancados. Então, aquilo que Jesus falavam, eles não recebiam. Eles pensavam, esse evangelho que esse camarada prega, né, é uma loucura. E eles olhavam para as pessoas, são um bando de louco, seguindo esse camarada, são tudo loucos. E quando Jesus diz no verso 12, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam. Ele não está dizendo que Deus quer rejeitar as pessoas, não. O nosso Deus quer que todos se salvem. O que Jesus está revelando aqui é o juízo de Deus sobre o coração do orgulhoso. Quem eram os de fora naquela época? Eram os fariseus, eram os religiosos, pessoas que viam milagres. Irmãos, imagine só, irmãos, imagine só, você conhecer um cego de nascença, que ficou muitos anos cego, chega um homem lá e fala, olha, veja, e aquele cego enxerga. Ou um coxo de nascença, chega um homem lá e fala, ande, toma a tua cama e anda. Então, irmãos, eles viam os milagres, coxos andar, e em vez deles se dobrarem para Jesus, eles diziam o quê? Cuidado, hein? Esse camarada tem parte com demônios. Quem está fazendo isso, não é quem está falando, são os demônios. Eles fechavam os olhos para a verdade de propósito. Eles decidiram por conta própria odiar a luz. Então sabe o que Jesus faz? Ele usa parábolas para fazer teste, como um teste. Para o humilde, para aquele que reconhece que precisa de Deus, como os discípulos que foram atrás de Jesus no barco pedir explicação. A parábola é uma janela. E só Jesus pode abrir essa janela e trazer a luz. Aquele problema que muitas vezes você enfrenta, que você não vê luz, você só vê trevas. Somente Jesus pode te dar a luz que você precisa. Alguma coisa que muitas vezes você precisa resolver e não vê um caminho, não vê uma direção, não vê uma luz. Essa luz é Jesus. Aleluias. Nós fazemos parte dos humildes que corremos para perto de Jesus, porque sabemos que só nele há luz. Sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o mundo está cheio de orgulhosos,
para aqueles que acham que já sabem de tudo. Tem muitos que chegam na igreja com o peito inflado, para julgar o pregador, para criticar o culto. Então, uma parábola como essa é um castigo. Ele ouve uma história como essa e acha que essa é uma história boba, uma história de semente. Ele vira as costas e diz: isso não faz sentido, isso é uma besteira de parábola. Irmãos, Deus respeita a decisão de quem escolheu endurecer o coração. E Ele deixa essa pessoa andar na sua própria cegueira. Tem muitas pessoas que andam nesse mundo vagando cegos, porque não querem enxergar a verdade. O maior perigo dentro de uma igreja não é o diabo, é de uma própria indiferença, irmãos, porque tem gente que está no banco da igreja há 10, 20, 30, 40 anos e já se acostumou com a palavra, ouve a pregação sobre arrebatamento, sobre o amor de Deus, sobre o inferno, sobre o céu, e o coração já não bate mais, já não tem mais alegria. A pessoa desenvolveu tipo de uma capa protetora, e quando a semente que é a palavra cai, é como que se ela caísse num solo cimentado, duro, rochoso. A pessoa ela não consegue sentir mais nada, a palavra não causa nenhum efeito. Não por culpa da semente, mas é porque o solo está endurecido. Quando um crente rejeita a voz do Espírito Santo de propósito, amanhã o coração dele estará um pouquinho mais duro. Por isso que a Bíblia fala: não rejeites a voz do Espírito Santo. Chegará o dia em que ele vai sentar na igreja, vai ver o irmão do lado com lágrimas nos olhos, vai ver o Espírito Santo se mover, vai ver línguas repartidas entre os irmãos, mas ele não vai perceber nada, ele não vai sentir nada. Ele vai ouvir a voz do pregador, mas vai achar tudo um tédio, vai ficar olhando para o relógio o tempo todo. Quando que vai acabar essa palavra? A palavra de Deus, que deveria ser a salvação, deveria ser a salvação do homem, da mulher, vira uma porta fechada para a alma dessa pessoa. O que Deus quer é que o nosso coração, irmãos, seja como daqueles discípulos, corações famintos, corações que tenham sede, corações humildes, corações que imploram pela presença de Deus todos os dias. Senhor, eu quero a sua presença, assim como implorou o nosso rei Davi. Eu não vivo sem a sua presença. Aleluias. Esse é o grau de dependência nossa com o nosso Criador. Então agora Jesus explica o significado da história que ele contou no verso 13 e 14. Vamos ler rapidinho? Todas as parábolas. 14. A palavra. Glória a Deus. O semeador semeia a palavra. Então Jesus diz que essa parábola é a chave para entender as muitas outras histórias da Bíblia. E aqui ele revela o segredo. O semeador semeia a palavra de Deus. A semente é a Bíblia. É a pregação, é a ministração. Logicamente, se ela for cristocêntrica, né, irmãos? O problema nunca é a semente, o problema sempre é o coração de quem ouve. É o solo que cai a semente. Agora Jesus vai explicar o que significa cada um desses 4 solos no nosso cotidiano. Verso 15, rapidinho. E os que estão junto ao caminho são aqueles que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Glória a Deus.
Deus. Então aqui está a explicação do chão duro, na beira do caminho. É o ouvinte da palavra indiferente, né? Trazendo para o nosso dia a dia na igreja, sabe aquela pessoa que vem para o culto puramente de costume, né? Por obrigação muitas vezes, ou para manter a aparência, né? Ela senta no banco, a cabeça está sempre baixa, ela está pensando na lista de compra, está pensando no jogo que está passando, está pensando em tantas outras coisas, o coração dela está duro pelas mágoas muitas vezes, da vida. Eu já ouvi esse sermão aí tantas vezes, eu já sei até o que o pregador vai falar, que ruim ficar aqui, sabe? Ela ouve a voz do pregador, mas a mensagem não entra na alma dela. Um exemplo prático, é o jovem ou adulto que passa o culto inteiro, muitas vezes de cabeça baixada, no celular, nas redes sociais, né? A palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está tentando falar, e a pessoa está lá, respondendo no WhatsApp, está lá, muitas vezes assistindo vídeos na internet, e Satanás vem imediatamente, o que ele faz? Rouba a semente. Meus irmãos, o culto é um lugar de batalha espiritual. E tem sido cada vez mais. O inimigo não quer que nós sejamos restaurados. Enquanto a palavra está sendo pregada, o diabo gera distração. Muitas vezes faz alguém fazer um barulho, faz te dá um sono incontrolável, faz você lembrar de uma discussão antiga para você ficar com raiva na hora da palavra. Irmãos, o nosso inimigo, ele faz de tudo para roubar a semente. O que ele puder fazer para roubar a semente, ele vai fazer. Então, por isso que nós devemos estar atentos à voz de Deus. E quando ele consegue roubar a semente, a pessoa que entrou na igreja, muitas vezes, esperando algo. Hoje eu vou ouvir Deus falar. Mas durante o culto, ela deixou o diabo roubar a semente. Ela sai muitas vezes pior do que entrou. Sai frio, vazio e às vezes até criticando o culto. Enquanto aquele que deu crédito sai da igreja falando: meu Deus, que palavra, meu Deus, você ouviu o testemunho do irmão, meu Deus, como Deus falou conosco, porque o diabo não conseguiu roubar a semente. Então Deus quer que nós estejamos atentos à semente, à palavra, porque o tempo todo ele está ao nosso derredor, tentando roubar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, qual o segundo tipo de pessoas que Jesus está falando no verso 16 e 17? Pode ler, irmãos? E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedrais, que ouvem a palavra, logo por prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporâneos, depois sobrevive ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui está a explicação do solo com pedras, né? É a pessoa superficial. Esse aí nós já vimos muito, né? O famoso crente de palha, né? No cotidiano da nossa igreja nós vemos muito isso, né? A pessoa vem para o culto de avivamento, ouve a pregação, chora, corre para o altar, levanta as mãos, diz glória a Deus, agora minha vida mudou, ela aceita Jesus, no calor muitas vezes da emoção. Ela quer cantar, ela quer fazer tudo, mas Jesus diz que essa pessoa não tem raiz profunda. E qual é o exemplo prático disso, irmãos? Jesus fala assim, ela veio no domingo, ela se alegrou, ela aceitou Jesus, ela falou, olha, eu quero entrar, eu quero me batizar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas na segunda-feira, apertou, veio uma angústia do nada, ou veio uma perseguição no trabalho, essa pessoa que não está enraizada, o que vai acontecer? Ela abandona tudo.
se o desemprego bater na porta, se a doença atingir um filho, se o casamento balançar, ou às vezes um irmão da igreja não cumprimentar, essa pessoa se escandaliza. É o que o texto está falando. Ela diz: Deus me abandonou, essa igreja não tem amor nenhum, não volto mais. Então, irmãos, a fé dela morreu porque dependia que tudo corresse bem e que todo mundo a agradasse. Tem muitas pessoas assim, muitas mesmo. E se você não viver batendo no ombro, agradando muitas vezes, eu vou largar a igreja, eu vou largar Deus porque Deus me abandonou, a igreja não está nem aí para mim. Essa pessoa não entendeu, irmãos, que o culto de verdade começa na segunda-feira. Aí, irmãos, qual o terceiro tipo de pessoas que Jesus falou ali? E essa aqui dói um pouquinho, né, irmãos? Mas, quem não gostar, pelo amor de Deus, não fica chateado com esse miserável pregador, né? Porque eu vou só falar o que está falando aqui no texto, tá, irmãos? Aí tem que reclamar com o agricultor, né? Verso 18 e 19, vamos ver o que fala? E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Meu Deus. Então, irmãos, preste muita atenção nesse solo com espinhos, né? Porque ele representa o maior perigo para nós que já somos membros antigos. Sabe o que matou a semente aqui? Não foi o diabo diretamente, e não foi a perseguição como foi no anterior. Foram as distrações legítimas do cotidiano, né? E Jesus aponta aqui alguns espinhos. Aquele irmão que muitas vezes vive uma vida de desespero, para pagar as contas, vamos dar um exemplo assim, né? Aí esse irmão, ele trabalha 12, 15 horas por dia, 7 dias por semana, aí ele não tem tempo para orar com a esposa, não tem tempo para ler a Bíblia com os filhos. Vamos trazer um exemplo bem prático da nossa realidade, né? É o crente que muitas vezes passa 3, 4 horas maratonando na série, na televisão, rolando a tela do celular antes de dormir. Isso é pecado? Claro que não. Mas o que se torna errado perante Deus é que a maioria de nós, muitas vezes falando: a minha vida está muito corrida, eu ia ler uma porção da Bíblia, orar com a minha esposa, mas eu estava muito cansado e acabei dormindo. Ou é também, muitas vezes, a família que prefere, muitas vezes não vem a semana inteira na igreja e no domingo arruma alguma coisa. O único dia que seria para vir à igreja, vou passear no shopping, vou procurar uma festa para ir, e essa série aqui está tão boa, vou ficar por aqui, hoje está frio, né? Está tão gostoso, ficar em casa hoje, né? Ainda bem que nós estamos aqui hoje, né? Irmãos, trabalhar não é pecado. Querer prosperar, ter uma vida confortável, passear com a família, nada disso é pecado. Isso é maravilhoso. O pecado está em deixar que essas coisas cresçam tanto a ponto de sufocarem o nosso tempo precioso com Deus. Aí se torna errado. Muitas vezes nós damos ao Senhor o resto do nosso dia, os 5 minutinhos do fim da noite que estamos quase dormindo. O coração fica tão cheio, tão entulhado das preocupações terrenas, que a palavra, o que acontece, ela morre sufocada, né?
É sobre isso que Jesus está falando. E agora, Jesus vai trazer o final da explicação da parábola no verso 20. Aí eu encerro, irmãos. Verso 20, vamos lá. Semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Para a igreja de hoje, falar em 100 por 1 parece uma promessa de prosperidade financeira, mas no contexto de Jesus o significado era puramente agrícola, né? Ou espiritual. Na Galileia daquela época, uma colheita normal, uma colheita boa, né? Quando o agricultor ia lá fazer a colheita, né? Rendia em média de 7 a 10 grãos para cada semente, certo? Então, se ele plantou 10 sementes, e se fosse uma colheita boa, ele colheria quantos? Né? 10 sementes. Não, segundo a Bíblia aqui, né? 10 sementes, uma colheita boa, dava 10 frutos, certo? Então, se ele plantou 10 sementes, quantos frutos ele colheria? 100, irmãos. Se cada semente é 10, né? Então, se ele plantou 10, logo ele vai colher 100. Esse é do concurso, tá? Glória a Deus. Então, se um agricultor colhesse 15 por 1, né? O top, né? O melhor das colheitas era ele colher de 7 a 10. Top, era opa, colhemos bem, né? Se tivesse muita seca, ou se tivesse dilúvio de chuva, às vezes colhia 1, 2, e olhe lá. Mas, se um agricultor colhesse 15 por 1, era um ano espetacular para ele, né? Era considerado uma colheita extraordinária. Então, quando Jesus diz que a semente na boa terra produz 30, 60 e 100 vezes mais, ele está deixando o povo de queixo caído aqui, né? Era uma colheita, Jesus estava falando de uma colheita milagrosa, de uma colheita humanamente impossíveis para os padrões da época. Ninguém colhia isso daí. 100 por 1 era muita coisa. Jesus está dizendo, quando a minha palavra, presta atenção, porque os mistérios é para os humildes. Os mistérios são para nós, não são para os doutores, que endureciam seus corações. Então, quando Jesus estava dizendo, quando a minha palavra entra em um coração quebrantado, o resultado na vida dessa pessoa é sobrenatural. Vai além da capacidade humana. A capacidade maior é 10? Não. Vai além, é sobrenatural. É isso que a palavra de Deus causa. Então por que alguns produzem 30, outros 60 e outros 100, se o solo é igual para todos? Deus soberanamente, irmãos, Ele concede capacidades. Você tem capacidade que eu não tenho. Você tem dons que eu não tenho. Eu tenho um dom que você não tem. Você tem pessoas que têm mais saúde do que eu. Eu tenho mais saúde que algumas pessoas. Então Deus dá diferentes para cada crente. Nem todos têm o mesmo chamado, nem todos têm a mesma estrutura. E Deus sabe disso e respeita a nossa individualidade. Deus respeita a nossa individualidade. Amém? Então, o ponto alto do versículo é que Jesus elogia o que produz 30, da mesma forma que ele elogia aquele que produz 100. Porque o reino de Deus, o irmão que produz 30, né, não é um crente de segunda categoria, não é um crente menor. Ele é tão boa terra quanto aquele que produz 100. Deus, irmãos, não nos avalia
com concorrência, com ranking. Pastor Daniel hoje ele está 86%, o Clébio está 20%, o pastor Nilton está em 98%, o pastor José, está 50%, o Rafael está 2%, Rafa. Já pensou se Deus visse assim, irmãos? Né? Então, irmãos, Ele avalia se fomos fiel em dar o nosso máximo com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. É isso que Deus avalia. Será que nós estamos dando o máximo com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? A boa terra é o único solo que representa o salvo de verdade. É aquele que ouve a palavra, acolhe a verdade dessa palavra, mesmo que dói, irmãos. Tem coisas que a gente não queria falar, que dói. Mas o Espírito Santo é aquele que nos confronta com o nosso eu, porque Ele quer que nós mudamos de dia, mudamos de comportamento dia após dia, e que nós possamos ser melhor a cada dia mais. Então, nesse exato momento, a semente foi lançada. A responsabilidade saiu desse púlpito e caiu inteiramente na cadeira que está aí ocupada. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está na esquerda, na direita, na frente, atrás. Responda uma pergunta para Deus. Feche os seus olhos agora, por favor. Que tipo de solo tem sido o seu coração hoje? Se você reconhece que o seu chão está duro, raso ou sufocado, o grande agricultor está aqui para quebrar o concreto e arrancar os espinhos que não têm deixado você crescer e dar frutos. Não saia daqui do mesmo jeito nessa noite. Aleluias. A semente foi lançada. E eu tenho certeza que você vai dar fruto, que eu darei fruto. Que a nossa terra será sempre uma terra fofa, arada. Que a semente vai cair em nosso coração e vai dar fruto. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, vem arar nessa noite a nossa mente, Pai. Para que nessa semana nós sejamos mais terra fofa, terra limpa, terra frutífera perante o Senhor, Pai. Deus, nós colocamos a nossa vida no Teu altar, Pai, na Tua presença. O nosso culto começa amanhã, Senhor amado. Ajuda-nos a ser melhor, Pai. Ó Deus, queremos dar frutos, Pai, lá no trabalho. Queremos dar frutos no nosso lar, frutos dignos de arrependimento, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, por falar conosco nessa noite. Obrigado, Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluias. Glória a Deus.